Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, então. Então, gente, hoje nós vamos estudar sobre máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas, então? São dispositivos que são capazes de converter a energia térmica do calor em energia mecânica, que é a energia do movimento. E aonde que elas são mais utilizadas? Principalmente com meios de transporte e nas indústrias. E aqui, gente, nós temos um esquema onde eu coloco o padrão básico de funcionamento da máquina térmica. E ela funciona, então, da seguinte maneira. Primeiro, nós temos uma fonte quente, que é a fonte que vai receber este calor, tá? E essa fonte quente, ela pode ser uma fornalha queimando alguma coisa, mas ela precisa ser uma fonte de calor, de muito calor para provocar essa agitação das moléculas, e essa agitação vai promover a liberação do calor. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a conversão desse calor em trabalho, tá? E o que seria esse trabalho? A ação, o movimento, né? Como esse calor ele não é 100% aproveitado, uma parte dele ela é cedida, né? Então a gente chama de calor cedido para uma fonte fria, que pode ser um líquido, que pode ser uma liberação para o ambiente, tá? Então ele não é 100% aproveitado. Então esse a gente chama do padrão básico de como funciona a máquina térmica, tá? Aqui no próximo slide tem esse mesmo padrão colocado de uma forma mais resumida, tá? Então, recapitulando, uma máquina térmica, ela retira certa quantidade de calor de uma fonte quente, ela vai converter esse calor, uma parte desse calor em trabalho útil para realizar algum movimento, e ela vai transferir uma certa parte desse calor para uma fonte fria. Então, o rendimento é sempre menor que 100%, tá? Aqui de forma bem resumida o que eu já havia falado anteriormente. As primeiras máquinas térmicas, elas usavam o vapor de água produzido em caldeiras como combustível para gerar movimento e para realizar trabalho, como, por exemplo, para girar as rodas de um trem, né? Então, aqui, ó, nós temos esse exemplo, né? Uma caldeira, aqui está sendo, né, queimado muito carvão aqui dentro, muito calor, muita energia, muita agitação das moléculas. E esse calor, né, ele vai ser aqui, ó, transferido aqui em forma de vapor, e esse vapor vai fazer com que aconteça, então, o movimento, a realização do trabalho, que é o movimento das rodas do trem girar, tá? Então, nessas locomotivas a vapor, o vapor formado na caldeira que vai empurrar o pistão, e esse vai movimentar as rodas dessa composição. Então, nesse exemplo, o que a gente tem? Energia química, daqui do carvão queimando, sendo transformada em energia térmica, que é a energia do calor, o vapor, que vai resultar, então, em um trabalho mecânico, em um movimento, tá? As máquinas térmicas de combustão interna, deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo para não atrapalhar aqui o slide. As máquinas térmicas, então, de combustão interna, elas têm uma função de converter energia proveniente da queima de combustíveis em energia mecânica, tá? Então, esse é um exemplo que a gente pode citar, os motores dos carros, tá? É um exemplo de máquina térmica de combustão interna. Então, esses tipos de motores de combustão interna são aqueles motores a gasolina, ou motores a diesel, ou motores a álcool, tá? Os primeiros automóveis, os mais antigos, eles eram movidos a vapor de água, assim como esse exemplo que eu coloquei anterior da locomotiva do trem, tá? Mas hoje em dia, os motores são movidos por combustão interna, usando outras formas de combustíveis, né, em substituição ao carvão que era usado antigamente. Então, hoje, usam-se os combustíveis como diesel, álcool ou gasolina.
Então, as máquinas térmicas, elas estão presentes em nosso dia a dia e elas são muito importantes para o funcionamento de diversas tecnologias, né? E aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Motores de combustão interna, que são movidos a gasolina, a álcool, diesel, querosene. As máquinas movidas a vapor, as locomotivas e as máquinas de tecer. As usinas termoelétricas, são outros exemplos, e os refrigeradores e ar-condicionado, que são máquinas térmicas invertidas, que a gente chama, né? Chamados de refrigeradores ou bombas de calor. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre transformação de energia, né? Então, a gente sabe que a energia ela não pode ser criada, não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada em um tipo de energia em outro, né? Então, aqui, ó, principais tipos, então, de energia, recapitulando o que a gente viu na aula passada: energia luminosa, da luz, a energia térmica, do calor, a energia cinética, do movimento, a energia sonora, do som, e a energia química, que é presente em pilhas e baterias. Então, aqui alguns exemplos de transformação de energia. Nesse primeiro exemplo, o que nós temos? A energia química da pilha sendo transformada em energia luminosa quando ela é colocada em uma lanterna, por exemplo, né? Energia química também do combustível, que é transformada em energia mecânica, que proporciona o movimento do carro. Energia química presente nos alimentos, que é transformada em energia mecânica, que proporciona o movimento. A energia elétrica de uma tomada, por exemplo, né, se transforma em energia luminosa, que é... Opa, só um pouquinho aqui que eu vou ter que voltar esse slide. Que é a energia, né, que faz com que a lâmpada acenda. A energia elétrica transformada em energia térmica quando a gente consegue aquecer um forno, né? E a energia luminosa do sol, que é transformada em energia química quando a planta consegue realizar fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, né? Então, aqui são alguns tipos de transformação de um tipo de energia em outro, né? Então, o conceito de transformação de energia, ele pode ser ilustrado em uma série de atividades comuns, tá? Então, aqui eu vou colocar mais uns exemplos aqui para vocês. Um motor, como o motor de um carro, ele converte a energia química do gás em oxigênio, e oxigênio na energia mecânica do movimento do motor. Uma lâmpada, ela altera a energia química daquela composição ali de dentro da lâmpada em energia luminosa, né? Os moinhos de vento aproveitam a energia do vento e convertem em energia mecânica, do movimento, né? Uma pessoa parada, ela possui energia química armazenada nas substâncias que compõem o seu corpo. Essa energia, pela respiração, se transforma em energia cinética, que é responsável pelos movimentos dos órgãos, e a energia térmica, que mantém a nossa temperatura constante, né? Então, mesmo um corpo parado, está acontecendo uma transformação de energia em outra. Um trem a vapor em movimento, ele possui energia química, que é transformada em energia térmica, e também energia cinética, que é a que provoca o movimento. Um lampião a querosene transforma energia química em energia luminosa e térmica. Um patinador patinando no gelo transforma energia química em energia cinética, que é a do movimento. Então, percebam que aqui nós temos vários exemplos de transformação de energia, né, gente? Bom, sobre a nossa aula, seriam esses tópicos que eu queria abordar hoje. Espero que tenha ficado bem esclarecido. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, gente. Um abraço para vocês.